Meditando o Evangelho de hoje. Lucas, capítulo 10, versículo 2 e 3. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Sejamos também missionários do amor de Deus. Deus é o grande financiador da sua obra, que a faz crescer e prosperar, mesmo em meio às dificuldades. Jesus Cristo envia mais uma vez os discípulos para anunciar o reino de Deus, sendo dessa vez um grupo bem maior, mais conhecido como os 70 ou os 72. O princípio que o Senhor quer nos ensinar é que a obra de Deus é grande. Há muitas pessoas para ser alcançadas. Precisamos orar ao Senhor para que envie servidores para a obra do Senhor. Jesus envia a este grupo de 72 com ordens bastante específicas. A ideia é que eles confiassem em Deus, que os envia para suprir todas as suas necessidades. O texto começa por nos apresentar o número dos discípulos enviados: 72. Enviar os discípulos 2 a 2 sugere que o anúncio do Evangelho é uma tarefa comunitária, que não é feita por iniciativa pessoal e própria, mas em comunhão com os irmãos. Os discípulos são enviados às aldeias e localidades onde Jesus devia passar. Dessa forma, indica que a tarefa dos discípulos não é pregar a sua própria mensagem, mas preparar o caminho de Jesus e dar testemunho dele. Os discípulos são enviados como cordeiros para o meio de lobos. Expressa a situação do discípulo fiel frente à hostilidade do mundo. A orientação de Jesus para não levar nada para o caminho deixa claro que a força do Evangelho não reside nos meios materiais, mas na força libertadora de Deus, da palavra de Deus. A indicação de não saudar ninguém pelo caminho indica a urgência da missão, que não permite deter-se nas intermináveis saudações, sob pena de o essencial, o anúncio do reino, ser continuamente adiado. A indicação de que não devem pular de casa em casa, pois a preocupação fundamental dos discípulos deve ser a dedicação total à missão e não se preocupar em encontrar uma hospitalidade mais confortável. O anúncio fundamental é a paz. Não se trata apenas da saudação normal entre os judeus, o shalom, mas do anúncio dessa paz messiânica do reino. O anúncio de um mundo novo de fraternidade, de harmonia com Deus e com os outros, de bem-estar, de felicidade. Esse anúncio deve ser complementado por gestos concretos de libertação que mostrem a presença do reino no meio dos homens. A rejeição do reino trará consequências nefastas à vida daqueles que escolhem continuar a viver em caminhos de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência. As palavras com que Jesus acolhe os discípulos descrevem a presença do reino
enquanto realidade libertadora, e o reino do mal começa a desfazer-se em confronto com o reino de Deus. A palavra de Deus diz que os 72 discípulos voltaram da missão cheios de alegria pelos sinais que haviam operado e visto acontecer. Vendo a euforia deles, o Senhor Jesus disse algo: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Apesar do êxito da missão, Jesus põe os discípulos de sobreaviso para o orgulho pela obra feita. Eles não devem ficar orgulhosos, contentes pelo poder que lhes foi confiado, mas sim porque seus nomes estão escritos no céu. A imagem de um livro onde estão escritos os nomes dos eleitos está em Apocalipse e em Daniel. Ou seja, embora na sua vida cristã você não veja muitos sinais e maravilhas, isso não deve lhe entristecer. A certeza da salvação deve ser o suficiente para você ser uma pessoa muito feliz e motivada para compartilhá-la com outras pessoas. Jesus diz aos seus discípulos o quanto eles são bem-aventurados por estarem testemunhando sua vinda à terra e o seu ministério. De fato, que grande privilégio! Estes homens e mulheres foram os responsáveis para que esta mensagem chegasse até nós e ao longo dos séculos seja anunciada a diversas gerações. Para a meditação, o que o texto nos diz hoje para a nossa vida? Somos conscientes de que somos responsáveis pela continuação do projeto de Jesus, que é o projeto do reino de Deus? O que significa em nossos dias dizer que o reino de Deus está próximo de vós? Peçamos ao nosso Deus, nosso Pai, o dono da messe, que Ele nos envie mais operários para a messe. Te pedimos que venha o teu reino, que haja paz em nossas casas, em nossas famílias, e que Ele também nos envie como operários da sua messe. Em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo te fez bem, se inscreva no canal para que ele cresça, dê o seu joinha, faça um comentário e compartilhe para que esta mensagem possa ser alcançada por mais pessoas. Este é um clichê que não sou muito fã, inclusive não colocava nos meus vídeos, mas é o próprio YouTube que faz as exigências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.